Em seu acordo de delação, o ex-ministro Antônio Palocci apresentou diversos anexos, cada um para um tema. O anexo número 5 é relativo à usina hidrelétrica de Belo Monte. Em depoimento, Palocci esclareceu questões pontuais relativas aos fatos que já tinha apresentado. O depoimento é o retrato de um ambiente de corrupção generalizada. Ouça os principais fatos descritos no depoimento. Um mês antes da licitação da usina de Belo Monte, o empresário Otávio Marcos de Azevedo, da construtora Andrade Gutierrez, procurou Palocci pedindo ajuda para que a empresa conseguisse a obra. A reunião ocorreu no apartamento de Palocci, em Brasília. Na época, Palocci era deputado e coordenador da campanha eleitoral de Dilma Rousseff a presidente. Na reunião, Otávio Azevedo teria dito a Palocci que, por causa do cartel entre as grandes empreiteiras nacionais, a obra deveria ser concedida ao consórcio liderado pela Andrade Gutierrez, e por isso Odebrecht e Camargo Correia tinham se retirado da liderança do processo. Além disso, Otávio teria dito que acreditava que o governo federal estava tentando diminuir o preço para a execução do projeto. A Andrade Gutierrez queria 25 bilhões de reais e o governo projetava de 15 a 18 bilhões. O empresário estaria ainda preocupado porque o governo federal estava formando um consórcio próprio, que ofereceria um preço menor. Esse consórcio teria sido pedido pelo governo a Delfim Neto e José Carlos Bonlai, com empresas de menor porte, como o Grupo Bertin, J. Malucelli, Serveng, entre outras, e não teria capacidade para uma obra daquela magnitude. Segundo Otávio Azevedo, o consórcio teria sido criado para forçar a Andrade Gutierrez a baixar o preço. Palocci relata que, após a conversa, tentou confirmar as informações com Erenice Guerra, que era ministra-chefe da Casa Civil. O encontro foi na própria Casa Civil e Erenice confirmou basicamente todas as palavras de Otávio Azevedo. Segundo o relato, o governo federal sabia do cartel e sabia do arranjo para que Andrade Gutierrez vencesse a licitação. Para forçar a queda dos preços, o governo estava constituindo um consórcio alternativo com o apoio de Bonlai e Delfim Neto. O governo também sabia que o consórcio não tinha capacidade para executar a obra. A ministra então teria dito a Palocci para dizer ao empresário que se a empresa perdesse a licitação, depois as coisas se arrumariam. Palocci diz que repetiu para Erenice Guerra a existência dos acertos de propina envolvendo a obra. Mesmo com Palocci dizendo a Erenice que Otávio Azevedo tinha se comprometido a pagar 1% dos valores da execução do contrato ao PT e ao PMDB, porque tinha combinado isso com Ricardo Berzoini, a ministra disse que o consórcio alternativo seria mantido, mas nenhuma porta do governo seria fechada. O consórcio, formatado por Bonlai e Delfim Neto, venceu o leilão e Otávio Azevedo voltou a procurar Palocci. Contou-lhe como estava o leilão, disse que as grandes empresas do consórcio nem estiveram presentes na licitação, demonstrando desinteresse. O empresário contou também que tinha sido procurado por outros grandes empreiteiros, como Léo Pinheiro, da OAS, e o Defonso Colares, e diretores da Galvão Engenharia. Otávio Azevedo, então, disse que disputaria o contrato de construção da obra e voltou a oferecer propina de 1% do contrato. Palocci disse que não queria receber os valores vinculados à obra de Belo Monte porque não tinha garantia de que Andrade Gutierrez conseguiria o contrato. O empresário insistia para fazer os pagamentos para ter alguma garantia de que conseguiria a execução da obra. Ao mesmo tempo, Palocci era pressionado pelo PMDB, que era responsável pelo Ministério de Minas e Energia, e acompanhava os movimentos relativos à execução da obra de Belo Monte. Então, agentes do PMDB procuraram Palocci diretamente, pedindo um percentual da obra para a campanha eleitoral de 2010. Palocci, então, decidiu dividir as propinas relativas a Belo Monte entre o PT e o PMDB, e Otávio Azevedo aceitou a proposta. Palocci pediu que os pagamentos aos líderes do PMDB fossem iniciados imediatamente para garantir o apoio do partido nas eleições de 2010 e no governo. Palocci explicou que Andrade Gutierrez já estava efetuando vultosos pagamentos em benefício do PT relativos às outras obras. Para o ex-ministro, pagar o PMDB significava ajudar o PT. Palocci relatou que João Vacari Neto, tesoureiro do partido, concordou que os pagamentos vinculados a Belo Monte fossem feitos ao PMDB, preservando-se a pendência quanto à parte do PT. E o PMDB também concordou com a divisão da propina e também confirmou que estava recebendo os pagamentos. Segundo Palocci, o apoio da Andrade Gutierrez ao PMDB foi essencial para o êxito da campanha do PT. Palocci disse que avisou Dilma sobre os vultosos pagamentos feitos ao PMDB por Belo Monte quando ela ainda era candidata.
Segundo Palocci, Dilma efetivamente autorizou que se continuasse a agir daquela forma. Então, Palocci perguntou a Dilma se devia autorizar Andrade Gutierrez a fazer os pagamentos ao PT, relativos à obra de Belo Monte. E, segundo Palocci, Dilma não autorizou. Como o empresário continuava a insistir em fazer pagamentos ao PT para ter uma garantia do contrato de construção de Belo Monte, Palocci sugeriu que se destinassem recursos a Lula, sugerindo doações ao Instituto Lula ou pagamento de palestras. Otávio Azevedo então perguntou se poderia pagar ao Instituto Vox Populi por pesquisas de interesse de Lula, o que foi aceito. Palocci diz que Andrade Gutierrez fez diversos pagamentos ao Vox Populi no interesse do PT durante a campanha de 2010. Em 2012, Palocci teria recebido a visita de Vaccari, que queria cobrar os valores das empresas do consórcio da construção de Belo Monte para a campanha agora de Fernando Haddad em São Paulo, e disse que o pedido seria do próprio Lula. Palocci informou a Vaccari que Dilma não tinha autorizado aquela cobrança específica. Dias depois, Palocci foi chamado para uma reunião com Lula, onde encontrou também José Carlos Bonlai. Segundo Palocci, Lula estava irritado porque Dilma não tinha cobrado valores por Belo Monte e queria explicações. Lula teria pedido que ele ajudasse Vaccari e disse que precisava pagar as pessoas que ajudaram na formação do consórcio, ou seja, Delfim Neto e o próprio Bonlai. Lula teria confirmado que ele mesmo tinha mandado formar o consórcio alternativo e eles ainda não tinham sido pagos. Segundo Palocci, Bonlai e Delfim Neto deveriam receber 30 milhões pela formação do consórcio, sem informar quanto caberia a cada um. E Palocci disse ainda que acreditava que o próprio Lula também tinha interesse no recebimento dos valores. Vaccari, então, em outra ocasião, teria procurado Palocci e informado que Lula tinha dito que Dilma autorizara a cobrança de propina do consórcio construtor de Belo Monte, e que Vaccari queria que Palocci falasse com Otávio Azevedo. Vaccari depois informou que já estava recebendo os pagamentos, mas ainda não havia pagamentos a Delfim Neto. Palocci então recebeu uma nova visita de Otávio Azevedo, acompanhado por José Carlos Bonlai. E na visita, Otávio perguntou se ele precisava pagar 30 milhões a Delfim Neto. Caso fosse necessário fazer o pagamento, Otávio pretendia abater 15 milhões dos valores devidos ao PT e 15 milhões dos valores devidos ao PMDB. Segundo Palocci, a presença de Bonlai na reunião confirmava que parte dos 30 milhões seria destinada a Bonlai e que muitas vezes os trabalhos de Bonlai eram feitos para a sustentação da família de Lula. Palocci diz ainda que em várias oportunidades Bonlai tinha solicitado recursos para atender aos projetos dos filhos de Lula. Palocci diz que soube posteriormente por Vaccari que o PT tinha autorizado o abatimento de 15 milhões para o pagamento de Delfim Neto e que o economista diz que recebeu cerca de 4 milhões. Antônio Palocci relata ainda que também Odebrecht pagou propina relativa a Belo Monte. Palocci diz que Marcelo Odebrecht disse que seu pai havia destinado cerca de 15 milhões de reais em razão da participação da empresa em Belo Monte para Lula. O dinheiro deveria ser administrado por Palocci. Palocci então pediu que Marcelo Odebrecht acertasse os pedidos feitos por Paulo Camoto, presidente do Instituto Lula. Segundo Palocci conta, à época o Camoto tinha pedido 4 milhões de reais, além de outros pedidos por dinheiro, para saldar dívidas do Instituto Lula, do próprio Lula e de seus familiares. Palocci disse que soube depois que Marcelo Odebrecht pagou os 4 milhões por meio de uma doação ao Instituto Lula. Palocci relatou ainda que fez pagamentos em espécie ao próprio Lula, que levou em diversas oportunidades lotes de 30, 40, 50 e 80 mil reais para o ex-presidente. O dinheiro era levado em caixas de uísque ou de celular. Palocci diz que Lula o orientou a não falar sobre esses pedidos nem com Paulo Camoto nem com ninguém. Palocci relata no depoimento diversas entregas em São Paulo, no avião presidencial, no terminal da Aeronáutica em Brasília e no aeroporto de Congonhas. Em depoimentos separados, 2 motoristas de Antônio Palocci confirmaram que levaram o ex-ministro aos locais das entregas e que tinham conhecimento de que as entregas eram de dinheiro e o destinatário era Lula. Em outros anexos de sua delação, Palocci relata muitos outros episódios lamentáveis dos governos petistas. Há, por exemplo, um anexo específico para relatar como eram as nomeações dos diretores da Petrobras. O ex-ministro está negociando ainda um novo acordo de delação.
Se você apoia Jair Bolsonaro, curta este vídeo. Manifeste a sua opinião e compartilhe para que a vontade do povo brasileiro seja conhecida. Inscreva-se no canal para ter acesso gratuito ao nosso conteúdo. Uma produção Folha Política.